Galera, mais uma geração de Daniel. Fica ligado, você vai ser muito edificado hoje. Tenho certeza que Deus vai esquerar no teu coração a chama da paixão que você sempre teve por Jesus e agora vai aumentar. Hoje a gente trouxe um convidado mais que especial, que nós, além de admirarmos muito como homem de Deus, mas também como um homem completo, que a gente conhece a vida dele, tá? E fica ligado, que eu tenho certeza que esse bate-papo aqui vai edificar a tua vida e vai trazer insight sobre a palavra que vão fazer você crescer e amadurecer. O Gabriel Porto, meu parceiro, vai ficar com a missão de apresentá-lo. Eu quero dizer que você se superou nessa abertura aí, cara. Faz tempo que eu não vejo uma abertura tão contundente. Tô treinando em casa. Tenso. E falei, gente, obrigado aí pela audiência de vocês, por vocês estarem aqui com a gente. Tenho certeza que vocês vão ser edificados nesse bate-papo. Fiquem à vontade aí, compartilhem esse link com seus amigos, com o pessoal. E eu vou deixar o Pedro apresentar o convidado. Talvez essa não seja a dinâmica, mas eu vou fazer isso, porque o Pedro conhece muito mais do que eu. É o bate-bola aqui. Uma honra. Antes de apresentar o convidado, vocês sabem que o Geração de Daniel é um ministério que tem como objetivo principal, como missão, impactar a vida de crentes dessa geração e inspirar cada um de nós a vivermos como Daniel viveu na Babilônia, né? Nós temos no nosso coração essa chama de confrontar o pecado, de confrontar o mundo, né? E trazer a palavra, trazer a salvação de Cristo para o nosso próximo. Então essa é a missão do ministério ao qual nós estamos inseridos. E agora apresentando o nosso convidado mais que especial, Pastor Timóteo, da Nova Igreja. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa noite, boa tarde, bom dia, a hora que você estiver assistindo aí. Boa madrugada, você que não tinha conseguindo dormir. Que negócio é um homem completo. Você fala isso pra todo mundo aqui? Que não, isso? Cara, falei, cara, no meu espírito eu sou completo. Eu entendi a visão. Eu tenho um problema, Timóteo. Eu sou muito espontâneo. Eu começo a caçar as palavras também para tomar cuidado com elas e às vezes minha cabeça eu gostei. Eu gostei, obrigado. Consertar e... Eu vou falar lá em casa, quando estiver na briga, cuidado que eu sou um homem completo. Você né? Não é qualquer um não, que tem um vídeo no YouTube. Essa aí já vai para os cortes. Como ser um homem completo. Não, já pode começar com os 7 passos. 7 passos para ser um homem completo. Bom, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Feliz de bater o papo, de poder alcançar aí a sua casa, o seu contexto que você está. Acho que a ideia de levar a mensagem de Jesus, a mensagem de vida, por qualquer meio, é super bem-vinda e a gente super feliz de participar. Vamos ver, tô nervoso. O Gabriel falou que sabe tudo, montou ali um questionário. O Pedro já veio com esse papo de homem completo. Acho que tem alguma treta aí. Vai ter que cortar e começar de novo. Não, mas vamos lá, Timóteo. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, aquilo que você acha importante trazer, né, pra gente conhecer um pouquinho, para o pessoal conhecer um pouquinho melhor a sua vida. Claro. Então, meu nome é Timóteo, eu sou nascido em Goiás, Goiânia. E moro no Rio de Janeiro há 22 anos, nos anos 2000. Sou casado, tenho 3 filhos, trabalho na área de tecnologia, sou empreendedor, já estou na minha 3ª, 4ª empresa. E também sou cristão, faço parte da igreja Nova Igreja e sou um dos líderes ali da Nova Igreja em Ipanema. Que a gente está feliz da vida que... Estamos voltando agora a ter cultos presenciais, que a gente passou 2 anos só virtual, então sei muito bem o que ia falar para o YouTube. E esse o resumo é esse, o resumo super resumido. Mas sou uma pessoa, no fundo, só um filho de Deus, abençoado, andando por essa terra, me sentindo super privilegiado de cooperar com o que o Espírito Santo está fazendo. Acho que esse é o resumo a essência do que é isso. Estava no trânsito hoje para cá e pensando, cara, estou cooperando com o que Deus está fazendo hoje aqui, não sei o que é, vamos ver o que Ele quer fazer. Estava orando aqui antes para a gente ter para o Espírito Santo ter liberdade entre a gente. Eu acredito muito, eu leio a Bíblia, né? E aí quando eu leio a Bíblia, eu me sinto, e eu sei que eu sou cheio do Espírito.
E é incrível porque, às vezes, o cara que escreveu aquilo estava na cadeia há muitos anos. Eu não ia imaginar que isso ia passar para mim. Então, eu acredito que o Espírito Santo ele funciona por meios de comunicação, funcionou através da escrita, funciona através de vídeo. A pessoa que está assistindo ali pode estar sendo cheia do Espírito Santo nesse momento. E a gente quer, enfim, falar um pouquinho sobre esses assuntos que vão estimular a sua vida. É isso, né? É isso. Sair do assunto, não? É isso? Não, aqui não tem como sair do assunto. Pronto. Porque o assunto é sobre tudo, de qualquer situação. Vamos embora. Eu queria falar sobre esse lance de ser um homem completo. Não, tô brincando. Chamar minha esposa aqui para participar. Para ver se a gente vai confirmar essa história, né? Cara, como é que foi sua história com Deus, assim, né? Você nasceu, Legal. um pouco que a gente conhece, você nasceu em um lar cristão, Sim. mas a experiência com Deus é muito individual, né? Então, como é que foi essa Total. experiência sua, assim, pessoal? Cara, eu nasci, meu pai cristão, minha mãe cristã, não cristãos da boca para fora, pessoas que vivem genuinamente. A minha casa sempre sentia muita presença do Espírito Santo, sempre tive esse privilégio de viver num lar que valorizava a presença de Deus. Fui crescendo, tendo questionamentos, sabia muito sobre a Bíblia, porque frequentei todos os tipos de aulinha possíveis, de geração. Aqui chama geracional, como é que chama aqui? Das crianças. E tem vários. Kids. Cadê Kids? Cadê Aí Kids? tem separado por... Pronto, frequentei idade, esse né? negócio todo. Mas você pode saber todas as histórias e aquilo não ser verdade para você. E você pode saber nenhuma história e ter uma verdade ali dentro de um relacionamento com Deus. Quando chegou uma certa idade, eu acho que uma história legal de falar, quando eu tinha uns 15 anos de idade, estava morando no Rio, estava surfando com um amigo, e um amigo lançou uma semente, assim, que veio do mal, mas Deus transformou no bem. Ele falou, cara, eu acho que a gente é muito igual, só que tu nasceu numa família cristã e por isso você acredita no que você acredita. Eu não nasci numa família cristã, não acredito no que você acredita. Acho que a gente é muito parecido, um amigo mesmo. Uhum. E aquilo bateu dentro de mim, tipo assim, cara, será que eu acredito no que eu acredito só porque meus pais acreditam? E é claro que eu não podia negar que tinha um efeito muito grande sobre disso. E aí eu falei, pô, não, então eu vou zerar. Adolescente acha que dá pra fazer essas coisas, né? Vou zerar, não vou acreditar em nada e vou ver o que rola. E aí, cara, eu falei, não acredito em Deus, não acredito em mais nada. E fui falar pro meu pai, decidi que eu não acredito mais em Deus. Não sei se meu pai riu por dentro, o que aconteceu, se ele chorou, se ele se desesperou. Se meu filho estiver assistindo isso, não vai por esse caminho. Mas meu pai falou, cara, e aí? Tá bom, me avisa como é que tá indo essa vida sem Deus, então, e vamos lá, tranquilo. Ele não fez nenhum drama. E eu passei umas 2, 3 semanas assim, e muita dificuldade de viver, porque ele faz parte de tudo. E aí, cara, um dia, pensando muito, eu falei, cara, beleza, eu não vou ter como explicar, mas eu tenho certeza dentro do meu coração que Deus existe. Eu tenho absoluta convicção que Deus existe, isso é uma coisa minha, eu estou tentando viver sem isso. E desde então, acabou. Tipo, em algum segundo ali eu tive esse pensamento e eu voltei eu já sabia o caminho todo, eu fui batizado com 8 anos de idade, já sabia o caminho todo, mas eu sinto que ali teve um fundamento muito importante na minha vida, que hoje, se você me provar por A mais B que a história de Jacó não existe, que não sei o quê, que não é, que eu acredito que tudo é verdade, mas eu tenho uma convicção aqui que eu vou morrer com ela, que, cara, eu sei que Deus existe, que Ele é meu Pai e que esse é o fundamento da coisa toda. Então, isso é uma coisa que eu não discuto. Cara, isso eu não discuto. Isso aqui eu sei que está impresso aqui dentro, não tem argumento. Então, a minha jornada de garoto veio muito em cima disso. E eu sinto que esse momento foi importante na minha vida. É lógico que na nossa trajetória com Jesus, eu acredito que você sempre vai desencadeando novas fases. Não sei, né? Eu sou garoto da época de videogame, então eu acho que é fases, né? Estou passando de fases. E eu anseio por essa vida de você olhar e falar assim, cara, 5 anos atrás eu não conhecia tanto Jesus quanto eu conheço hoje. Muito bom. E daqui a 5 anos eu espero conhecer muito mais do que conheço hoje. Sabe, ele vai se revelando em novos contextos, situações. Então eu estou me convertendo de uma certa forma todo dia conhecendo mais dele. Muito bom. Eu não sei se todo mundo sabe, a gente não falou, mas ele é filho do Bené Gomes. Sou. E da sua Edna Gomes. Então a gente fica... eu ouvi do Teixeira
ontem, talvez não seja ontem para você, mas eu ouvi dele falando que Deus não tem netos, né? Por isso de perguntar da experiência pessoal, né? A gente pode viver num contexto que for. É claro que a gente tem uma influência dos nossos pais, tem uma influência do contexto ou não, né? Mas a experiência íntima e pessoal é determinante para o nosso caminho, né? E é legal, de repente foi o momento que você se tentou apagar isso e falou, cara, não dá, não consigo, né? Eu acho que o diabo veio para abalar o fundamento e eu acho que Deus só mostrou que o fundamento é muito mais forte do que eu podia imaginar. Legal. Eu imagino que pessoas mais velhas, eu tive isso com 15 anos, 16 meses, talvez uma pessoa com 20, com 30 está passando por isso, não tem nenhum problema. Mas quanto antes você tiver esse fundamento solidificado dentro de você, mais fácil você constrói o resto da casa, né? Constrói o resto da vida em cima desse fundamento. Então essa coisa. E a minha história é muito, acho que é a história de todo mundo, do diabo. Sempre que ele vem mexer e fazer alguma coisa, Deus transforma no bem. E ao ponto de você pensar, caramba, eu não conseguiria pensar num plano melhor, mesmo com os erros, né? Legal. E Timóteo, você falou em fundamento, interessante. Mas você teve essa experiência aí com 15, né? Você falou. Sim. E o fundamento, é necessário que a gente também diariamente vá construindo, né, em cima desse fundamento, vá amadurecendo, vai crescendo e vai conhecendo Jesus. Muita gente se depara também com essa impressão no espírito. Cara, eu sei que Deus existe porque eu sei, porque eu sei, porque eu sei. É assim com a gente sabe. Sim. Por mais que venham contar uma história diferente, ou o mundo tente apagar Deus da vida, né? Há algo dentro de nós que pulsa e fala, cara, é isso aqui eu creio, ninguém me tira. Porém, se a gente não tiver uma batida diária, né, para que esse fundamento ele venha crescendo e a estrutura venha se construindo, realmente você fica com fundamento, mas você fica para trás, né? Fica só no fundamento. Exatamente. Eu acredito muito nisso, vejo isso na minha vida, essas altos e baixos, né? Eu acredito muito que você pode viver uma vida de um cristão que vai ser salvo, né? Morrer, vai para o céu. Você tem relacionamento com Deus, Deus está lá e você é considerado filho, mas você deixa de desfrutar tudo que Ele tem para você aqui, como se você ficasse adiando. Você é um herdeiro de riquezas e não só bens materiais, mas especialmente uma vida de qualidade, uma vida abundante. E você vai postergando isso porque você não renova a sua mente nos conceitos do que o reino de Deus consiste, né? E é difícil porque a gente vive numa correnteza, a gente não vive num lugar estático, né? Então, no momento que você para de alimentar o seu espírito, seja ele através da leitura bíblica, através de relacionamentos que fortalecem e tudo mais, cara, você começa a ser levado por uma cultura, uma mentalidade carnal, que a Bíblia diz, né? Pode usar o termo que quiser, mundana, a mentalidade da cultura do nosso tempo, que é uma cultura que não funciona com os princípios de Deus. Então, daqui a pouco você está começando a questionar se a sua mulher te ama, está querendo pensar em usar o dinheiro de um jeito e fazer alguma coisa com o seu corpo e gastar tempo de um jeito e assistir alguma coisa, e aquilo vai indo e não tem problema, não é ilícito. E o contrário disso à medida que você se alimenta o seu espírito e a gente alimenta tendo um relacionamento com Deus, você vai vislumbrando uma outra perspectiva que cara, o reino de Deus está aqui, eu não preciso ir para o céu para desfrutar da presença dele e dos resultados disso tudo. Você pode viver o céu aqui, eu acredito nisso. Amém. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é um botãozinho que você aperta e foi, que é automático, mas eu posso dizer que é prazeroso. Cara, você... domingo agora, meu pai estava contando a história de quando ele começou ele tinha uns 16, 17 anos de idade e ele estava... Eles vão ter que chamar o meu pai aqui, Bené Gomes, tá? E aí depois procura aí o episódio que o Bené Gomes está. Na verdade, você já podia comentar com ele que a gente quer falar com ele. Pronto, já rola um jabá aqui. A gente já tem o canal certo. Mas ele estava falando que com uma certa idade o Espírito Santo incomodou ele. A galera que assiste aqui, a maioria é cristã, ou preciso explicar o que é o Espírito Santo para quem está assistindo também? Não, tá tranquilo. Vai o que Deus botar no teu coração. Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo é a expressão de Deus aqui na Terra no momento. Jesus, ele veio e agora o Espírito Santo que está aqui com a gente, ele fala, ele se move. E então, o Espírito Santo falou com meu pai, um garoto de 16 anos, falou, cara, vai orar e vai dedicar um tempo comigo, um certo tempo específico, uma época que ele estava no colégio.
E ele falou, cara, era muito difícil no começo e eu fui tendo disciplina, né? Eu sinto que tudo na vida que você quer conquistar tem que ter disciplina. E aí eu não estou falando... É um princípio bíblico que você pode aplicar para o trabalho, para o estudo, para o que você tiver. Mas ele foi ficando com disciplina e ele falou, cara, chegou uma hora que aquele tempo, né, que eu tinha idealizado era pouco. Eu queria falar mais, eu queria estar mais. Então, assim, estava falando que a jornada com Jesus, essa jornada de se abastecer e construir em cima do fundamento, em cima da palavra, em cima de bons relacionamentos, ela pode começar com uma disciplina, mas ela se torna prazerosa porque você começa a desfrutar do resultado, cara. O resultado de você ser um homem fiel à sua esposa, o resultado de ser um homem, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que fala a verdade. Né? Você começa, no começo talvez é difícil, daqui a pouco, cara, que legal. Não preciso mais ficar lembrando que versão eu contei para cada um. Eu posso só viver despreocupado, né? Essas coisas. Porque a gente vive o que a gente é mesmo, né? O que a gente foi feito para ser. Aí se torna... A gente vai sendo verdadeiro com o que a gente é, né? E a gente começa a ver como não era verdade aquilo que a gente vivia, né? Acho que é muito isso, né? A gente começa a achar sentido para tudo que a gente está fazendo, né? E se torna prazeroso. E é legal pensar em disciplina, né? Também. Porque disciplina hoje talvez seja uma palavra que ninguém goste, né? Essa geração hoje, então, pensa em disciplina como algo imposto. Mas, cara, eu creio nisso também. A gente é muito ensinado nessa igreja também sobre... a importância da gente ter disciplina em tudo que a gente for fazer. A verdadeira liberdade há quando há disciplina. Sim, você precisa ter... A disciplina é um resultado, efeito colateral de um dos elementos do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. E, cara, todo mundo tem que ter domínio próprio. Se você não tiver domínio próprio, a própria sociedade vai te prender. Né? Se você não tiver, eu matei esse fulano. Se você não teve domínio próprio, a sociedade vai te botar numa jaula para você não... Porque você não está conseguindo ter domínio próprio. Então, é uma coisa inerente da nossa vida. É um desafio, eu concordo, as pessoas não gostam muito disso. Hoje em dia você quer ser estimulado, né? O entretenimento, eu quero que seja legal. Né? Geração TikTok, né? Eu também sou tentado a ficar no TikTok 2 horas passando para cima e vendo vídeos engraçados e tudo mais. Mas, cara, as coisas que valem a pena na vida, eu acredito que tem disciplina, envolvem disciplina e também dá para ter prazer na disciplina. E a gente vê, né, a galera, cara, malhando com muita disciplina, a galera estudando com muita disciplina. E aí tem que ter disciplina para cuidar do espírito também. E, Timóteo, o mundo prega que liberdade, né, ser livre é você fazer aquilo que você quer, né? Enquanto que, na verdade, ser livre, liberdade, é você ter domínio próprio, você ter disciplina. Porque aí sim você está no controle, né? Aí sim você realmente é livre. Né? Quando você domina os seus impulsos ou domina sobre qualquer situação. Né? Isso é verdadeira liberdade. Né? E o mundo prega ao contrário. Que liberdade ou ser livre faça o que você quer, a hora que você quer, do jeito que você quer. Né? Então isso que eu aprendo com disciplina. Assim que eu aprendi disciplina na palavra. E você falou de um negócio bem legal, já emendando, sobre ser tentado a ficar no TikTok. Então... eu quero te fazer uma pergunta, tá? Porque eu também, junto com o pessoal aqui, nós somos líderes de um ministério chamado 30 Mais, você até já veio uma vez, um ministério de 30 a 49 anos, e a gente como líder acaba conhecendo mais as pessoas e trocando uma ideia a mais, né? E algumas, né, homens chegam pra gente, se abrem, né, conversam, né, perguntam, né? Pedro, como é que você venceu isso? Como é que você venceu aquilo? Então, traz pra gente, hoje você é um pastor. Gente, ser pastor não tem poder diferente nenhum. Pois né? eu quero saber o que você é um pastor, você voa. Não, mas você passa por essas situações bem mais que a gente, né? Você hoje... De ouvir as pessoas. De ouvir as pessoas, de fazer um gabinete, de pessoas chegarem até você, mas... Sim. Acredito que você já... Aliás, todos os dias nós enfrentamos, combatemos o bom combate da fé. Sem dúvida. E o que você falaria para essa galera que hoje tem um pecado de estimação ou tenta vencer algo? Cara, não sei se você encontrou uma receita, mas como você vence, por exemplo, essa tentação de ficar no TikTok vendo vídeos engraçados? Assim, como você faz esse combate de maneira prática para as pessoas entenderem? Boa.
Boa pergunta. Cara, é curioso, né? Porque especificamente isso que a gente está falando, ficar no TikTok, a gente não está falando de um pecado, claramente, mas é evidente que qualquer coisa que você fizer mau uso pode se tornar um pecado no sentido que você está errando o alvo. Cara, eu tô assistindo futebol demais. Outro dia eu estava trocando uma ideia com uma pessoa que falou para mim, cara, às vezes eu assisto 9 horas de futebol seguidas. Ok, no contexto dele, no meu contexto seria errado. Mas eu acho que a minha visão sobre isso e vamos chamar assim, questões menos explícitas a respeito de pecado e questões mais explícitas, sempre foi que o maior problema do pecado é que ele chama o foco para ele. Você começa a andar se definindo por ele, né? Eu sou um cara que briga. Hoje eu não briguei. Agora fazem 3 dias que eu não brigo. Agora fazem 15 dias que eu não brigo. Ai, meu Deus, se eu for naquele lugar eu vou brigar. E aí você está automaticamente envolto da ideia de brigar. Ou seja, qualquer outro pecado ou questão assim que você está tentando vencer. Então, o que funciona muito para mim é que eu sei que eu preciso me encher de outra coisa. E até Jesus fala isso, eu acho que é uma parábola muito para o nosso tempo. Jesus fala assim, cara, se uma pessoa que estava opressa por um demônio e o demônio é expulso e ele sai, mas a casa fica vazia, Jesus usa esse termo, depois volta e é muito pior, né? Resumo do que Jesus diz ali, acho que Mateus 11, 10, 12, por ali. E o que eu entendo é que a gente precisa preencher com a coisa certa. E aí as coisas ruins elas vão perdendo lugar. Essa é meu entendimento. Você vai preenchendo com a coisa certa, você vai se enchendo da palavra, e aí tem época que você precisa de uma dose maior. Então, te dar um exemplo bem específico, que é uma coisa assim, que eu acho que é um mal, que eu sou frequentemente tentado. Teve uma época que eu tinha uma empresa, a empresa foi mal, a gente ficou sem grana, e eu fiquei extremamente ansioso. Extremamente ansioso, assim, cara, estava sem grana, né? Tinha 2 filhos, dá para entender, mas ainda assim ansioso. O que é ansioso? Cara, não colocando a minha confiança em Deus. Então, eu batalhava contra aquela ansiedade ao longo do dia, estava desempregado, você imagina, tinha muitas horas para ficar ansioso. E era um ataque tão grande que o que eu tinha que fazer? Eu começava a ler a Bíblia de manhã e eu começava a ver, à medida que eu estava lendo a Bíblia, meu coração se acalmando. Eu começava a perceber o meu humor melhorando, a minha convicção de que vai dar certo. Lendo a Bíblia, qualquer parte da Bíblia, aquilo ia alimentando o meu espírito e a minha ansiedade ia dando espaço. Saindo, porque não cabia a ansiedade ali. Cara, não, Deus tem o melhor para mim. Cara, as coisas vão mudar. Não, Deus não vai me desamparar. Cara, não preciso ter medo, não preciso me preocupar. Só que eu estava numa situação tão extrema de ansiedade, nunca passei por uma situação tão extrema, que eu lia, e daqui a pouco, aí eu li 1 hora Bíblia de manhã. Cara, dava umas 2, 3 horas que eu tinha parado de ler, a ansiedade voltava, eu percebia, eu ficando ansioso. Então eu tinha uma dieta pesada de Bíblia ali naquela época, eu não lembro exatamente, não cronometrava, mas lia Bíblia de manhã, à tarde, à noite. O pastor Elinho foi muito especial na minha vida nessa época, ele me deu um HD, 40 gigabytes de áudio de pregações. E, cara, eu ouvia muito, anotava. Então, eu fui preenchendo, porque eu sabia, cara, se eu ficar aqui de bobeira, essa ansiedade, essa incredulidade, né, se quiser dar um nome mais ser crente aí, tradicional, quiser incredulidade, então, cara, é um dos pecados que mais limita a gente. Se você tiver incredulidade, você não consegue romper nas coisas. Então, não sei, a minha experiência me diz isso. Eu preciso encher com a coisa certa. Encher. Estou com dificuldade nisso, cara. Então, enche. Procura. Às vezes a sua dieta de Bíblia, a sua dieta de ouvir uma mensagem, de tá com a galera. Nessa época, eu e a Reni, a gente ia para todos os cultos da igreja. 9, 10, 11, a gente estava lá. Porque aquilo fortaleceu o nosso espírito e a gente estava passando por um momento que é um atleta, né? Você estava ali no meio do combate, precisava encher. Bacana. Isso faz muito sentido. A gente entende, né? A palavra mostra muito pra gente que vazio você não vai ficar.
Tanto que nessa passagem aí que você falou, mostra que vazio ninguém vai ficar. Algo vai te encher. Né? E você determina, você decide o que vai te encher. Quem você vai alimentar mais, né? A carne ou o espírito? Esse é um fator determinante. A gente está se expondo à palavra, a um jejum, a uma oração, crer realmente que Deus é Deus na tua vida, que é um propósito. Porém, tem um fator nisso, né? Que eu escuto das pessoas e elas querem um passo de mágica, parece. Elas têm que sentir vontade. Porque assim, você se forçava a ler a Bíblia. Isso é um forçar, é um esforço. Né? Não vinha com naturalidade. Você via que você estava num combate e que a sua arma era ler a Bíblia. Né? Você aumentou o tempo de leitura de Bíblia, você começou a perceber a ansiedade chegando e começou a se preparar, né? Como se fosse um preparo mesmo, um treinamento, e combater isso. Exatamente. E é isso que as pessoas não conseguem entender, né, quando eu converso. Porque elas olham para mim, ou para você, ou para alguém que de repente já está num caminho um pouquinho mais avançado assim com Deus, por estar se expondo à palavra, né, tá se derramando ali em Deus, não tem segredo em você crescer em Deus. Elas acham que você é especial ou que você conquistou, assim, não, caiu do céu para você, né? E não é. E o difícil para elas é entender isso, que realmente você vai se forçar, você não vai sentir vontade de orar. Não existe você acordar, cara, que vontade de orar. Não existe você, que vontade de ler a Bíblia. Isso, com o tempo, você vem, como você falou, se torna prazeroso, né? Se torna prazeroso e você começa a sentir vontade, sentir falta. Mas nesse momento de combate, cara, é simplesmente você, domínio próprio, doutrinando, né, a tua carne, a tua mente, a estar exposto a isso, né? E é isso que a galera tem que entender. Total. Eu vejo muito isso. A gente não está dizendo aqui que pelos méritos de você, eu controlei, eu tive domínio próprio e agora eu cheguei aqui no status de pastor e eu praticamente flutuo pela terra. Sou um homem completo. Eu me tornei completo. Pastor completo. Não é sobre isso, mas é uma entrega, tem muito a ver com uma entrega de confiar no processo de Jesus, saber que os processos não são iguais, não adianta copiar o do amigo. Jesus tem um caminho para você, ele está lidando com você, ele sabe como que você é, mas no fundo tem uma confiança no processo, né? Vou dar um exemplo aqui, nada a ver, eu estou desde novembro agora, então a gente está em 2022, esquece, meses, 4, 5 meses, eu estou nadando, professora fazendo aula. E eu entro lá na piscina e eu não quero nadar, mas eu confio no processo dela. Vai falar, nada para lá, nada assim, puxa assado, tal. E à medida que, no começo, era uma confiança no processo dela. Não sei nada, ela vai falar, eu vou fazer. À medida que você vai vendo resultado, isso vai tomando uma proporção diferente. Você vai vendo, entendi. E aí você começa a interagir melhor. Então, eu não acredito que a jornada com Jesus ela é sempre uma jornada contrária à sua vontade, até porque uma das coisas onde Jesus vai atuar é na sua vontade. Você vai ter desejos diferentes, você vai querer, né, eu dei um exemplo aqui, você vai querer ser fiel à sua esposa. Você não passa todos os dias da sua vida dizendo, meu Deus, tem que ser fiel a essa mulher. Não é isso. O amor que Jesus planta no seu coração faz isso vir. Mas vão ter, e não é só no começo, vão ter episódios ao longo da jornada que você vai falar, opa, não estou com vontade, mas essa daqui vai ficar no bolso, que eu vou continuar aqui, porque eu sei o caminho é certo. Então, concordo 100% com isso daí, com o que você está dizendo, que não siga a sua vontade, ela não é um guia, mas aos poucos Deus vai te dando, e o Pai tem prazer em atender os desejos do nosso coração. A Bíblia fala isso. Mas antes de qualquer coisa, ele vai moldando esse desejo para ser equilibrado. Para mim, é uma coisa bem lógico e orgânico. Eu acho que a gente, às vezes, espiritualiza demais. E é simples como um atleta. E Paulo mencionou ali a ideia do atleta, né? Porque, cara, é isso. Tem que acordar e ir para a piscina. É chato, tá frio. Vai, a hora que você voltar, você vai entender. Uma das passagens que mais me ensinou e me ensina, eu leio, cara, sempre... entrou com uma revelação no meu espírito mesmo,
e é uma passagem que me guia, é Jesus no Getsemane. Né? Porque ali, ele literalmente, na carne, no homem, ele teria desistido. Mas imediatamente ele... que seja feita a tua vontade, Pai. Sim. Então, assim, ele realmente abre mão, ele decide em fazer a vontade de Deus. Né? E é assim que eu comecei a guiar minha vida. Né? Em qualquer momento, eu lembro disso. Eu falo, cara, que seja feita a tua vontade, Deus. Beleza, eu entrego, eu abro mão, sabe? Sim. Aprendendo a abrir mão por Deus. Né? É uma decisão. Aqui o pastor Elinho até trouxe que esse ano... como uma revelação, é um ano de decisão e a gente decidir por Deus, né? E eu guio assim a minha vida desde que eu conheci Cristo desse jeito, cara. Assim, tem coisas que eu não quero fazer, tem vezes que você quer xingar, você fica com essas vontades, gente. Acha claro, normal. Pô, todo mundo. Tem vezes que você quer, né, se alterar, a esposa em casa. A mentalidade da carne ronda, gente. Você vê todo mundo xingando no trânsito e fala, pô, é a minha vez. E eu rapidamente eu lembro disso, cara. O Espírito Santo traz isso pra mim. E me fala, cara, Jesus Cristo passou por isso e ele abriu mão para fazer a vontade do Pai. E é assim que eu guio, né? Quando eu estou numa situação difícil, que seja feita a vontade do Pai. Não, eu acho legal o que ele falou sobre... Não é questão de mérito, né? É pelo contrário, isso é você se submeter mesmo. É se submeter ao que a palavra diz, ao que Deus diz, né? Porque você sabe... você tem isso dentro de você que, cara, você vai colher resultados se você se submeter. Né? A gente estava... Eu não sei o que a gente estava conversando, mas alguém um dia falou pro filho assim, cara, você pode colher resultados de alguém com uma mentalidade muito acima da tua, que é o seu pai. Isso. É só obedecer o que eu tô te falando. Porque hoje você talvez não entenda, mas, cara, obedece o que eu tô te falando e você vai colher resultados de alguém muito mais maduro que você. Exatamente. Eu creio que essa é a jornada com Deus de submissão, de obediência, né? E eu adoro isso que você está dizendo, porque a gente vive numa sociedade que a palavra, o conceito de obedecer é muito negativo. Você tem que obedecer. E ninguém fala, hoje eu acordei e meu objetivo de vida é obedecer. Né? Mas obedecer é um presente que Deus deu pra gente, que é justamente você ter a possibilidade de colher uma coisa que você não entende. Porque se não existisse obediência, a gente só ia colher o que a gente entendia. E o que a gente entende é limitado. Muito. Né? Eu tenho 3 filhos, eu sei o processo de obediência. Olha, não bota o dedo na tomada. Mas por quê? Olha, você não entende, eu entendo. Você quer colher os benefícios de alguém que entende sem entender? Não bota o dedo na tomada. Se quiser botar o dedo, você vai entender. E a vontade do Pai de Deus, é uma dádiva de Deus assim, olha, eu quero que o Timóteo colha resultados na vida dele de coisas que ele não entende. Eu tenho para ele coisas que a mente dele ainda não capta. E isso é maravilhoso, porque eu consigo imaginar coisas muito boas. Então eu fico pensando, uau, o melhor que eu consigo pensar, Deus tem melhor ainda. E não é só uma fantasia, eu vejo a jornada da minha vida. E se eu parasse há 10 anos atrás e descrevesse o melhor que podia acontecer com a minha vida, não era tão boa quanto ela é. E é lógico que tem os desafios, tem os obstáculos, mas Deus sempre nos surpreende. E como é que você chega aqui num lugar que você... Como é que você obtém uma coisa que você não consegue nem imaginar para pedir? Obedecendo. É isso. E esse mecanismo a gente precisa inverter, né? E é onde eu falei, né? É a mentalidade da carne, é a cultura que a gente vive. Obedecer é careta. Timóteo, você é um cara novo, né? Há quanto tempo você é pastor? Nem sei. Cara, eu... Você já cortou daqui para ler. Eu quero saber quanto tempo. Não, eu sou pastor... Não sei. Eu tô liderando a igreja de Ipanema desde 2015. Então fazem 7 anos. Mas eu não era pastor assim que eu fui para lá. Fazem 5 anos que a gente já passou, 3, 4. Cara, eu vou te falar a verdade mais pura e simples. Eu não me vejo como pastor. Eu não levo isso desse jeito. As pessoas me reconhecem, às vezes me chamam de pastor. Eu falo, cara, me chama de Timóteo. Porque eu admiro muitos pastores e respeito e tudo mais. Mas eu sinto que é um título que, para mim, talvez não é exatamente como eu me vejo. Não me vejo como pastor. Pronto, colocando assim. Eu pastorei muita gente, mas eu me vejo como Timóteo. Eu sei, mas então isso... Então eu nem me lembro quando mas eu não lembro da data, para você ter ideia. Aí que eu queria chegar.
você já se imaginava algum dia pastoreando ou sendo líder num ministério? Cara, não. Duas respostas. Não, nunca imaginei cuidar de uma igreja, nunca imaginei pregar. Nasci nesse lugar e sei de muita coisa ruim, muita história que eu não queria ir nessa direção. Nunca sonhei, nunca quis. Continuo não querendo. Sem sonhar. Segundo lado da resposta. Sempre cuidei de pessoas, sempre liderei, sempre tive um coração de pastor. Eu me vejo pastoreando pessoas jogam bola comigo, moram no meu condomínio. E às vezes eu tenho um papo ali, eu sei que eu estou pastoreando aquela pessoa e conduzindo e ajudando aquela pessoa. Então, para mim, é um negócio que não tem... tem esses dois lados. A fachada, a formalidade, o título, zero interesse, a essência, o amor, o poder disso aqui. Cara, minha vida sempre foi dedicada a isso, sempre vai ser. Cara, tu falou de uma parada muito maneira, cara, que arde no meu coração também, desde que eu conheci a Cristo, que é o senso de propósito. Não interessa se estar na arquibancada da pelada, você está ali derramando Jesus, né? Porque isso é eu chamo de senso de propósito, né? É a gente saber que em todo e qualquer momento a gente está num pastoreado, a gente está num discipulado, né? A gente está numa ministração do Espírito para a gente mesmo numa situação, né? Isso é senso de propósito, né? Isso é muito bacana. Então a gente não precisa de um cargo, de uma liderança para que a gente flua Jesus. Perfeito, né? Perfeito. Na empresa, na nossa empresa, em qualquer momento, numa negociação. Então a gente sempre tem que estar com o espírito em alta para estar cumprindo esse senso de propósito. Né? É isso. O Espírito Santo tem propósito nas coisas e ele chama a gente para cooperar. Na minha visão, eu tenho 38 anos de idade, então eu vi o Michael Jordan jogar. De basquete, admirava. Mas hoje em dia talvez a gente pode usar o exemplo do Messi. Na minha visão é como se o Messi tivesse um time e ele falou, cara, a gente vai abrir o espaço aqui para o Timóteo. Não, o Timóteo não tem a menor qualificação de jogar no Barcelona, não, mas a gente quer o Timóteo aqui no time. Essa é a minha relação com o Espírito Santo. Eu sinto que ele podia fazer tudo sozinho, juro. Ele podia fazer tudo sozinho, ele até dá uma piorada. Não, então a gente vamos trazer o Timóteo para cooperar com a gente. Pô, mas Espírito Santo, às vezes ele não ouve, às vezes ele fala mais que deveria. Não, vai ser bom para ele, a gente gosta dele. E na verdade não é específico com o Timóteo, é com o ser humano, é com o homem, né? O homem no sentido de ser humano, mulher também. Deus quis a gente na dança. Amém. Não dá nem para entender por quê. Se fosse eu, não fazia. Mas ele ama a gente nesse nível e a Bíblia fala, né, cara? Hebreus 11 tem uma parte gostosa, né, que ele fala assim, ó, todos esses heróis da fé aqui, mas eles não foram completos sem a gente. Cara, tá lá, 30 minutos do segundo tempo, para o jogo, precisa entrar alguém especial. Eu me sinto assim, cooperando. E aí, cooperando com o quê? Aí eu não sei. Eu não entendo. Então eu estou interagindo. Posso só conectar outro assunto de novo, Gabriel? Gabriel ficou meio triste. Eu só fiquei confuso. Triste não. Não, mas aqui é para a galera ir entrando no assunto. Vamos lá. Quais são os desafios de ser pastor, cara, dessa nova fase de você? Eu conheço um pouquinho da história ali em Ipanema, né? A gente já se falou antes. No momento que você começou ali num espaço que não era nenhum templo da congregação, né? E se alugou, foi para outro lugar, depois teve dificuldade de achar, agora tem um templo super moderno, maneiro. A gente está tentando. Mas como é que são esses desafios, cara? Como é que foi esse desafio? Cara, o maior desafio de ser um pastor é o desafio de você manter o seu coração puro. Esse é o maior desafio, porque você é exposto a problema atrás de problema, você é chamado para chorar com quem chora, então... E você vê os bastidores das coisas todas e você, às vezes, se dá sem restrição, sem proteção. Você ama e, às vezes, você é ofendido de volta ou ingrato. Então, isso... E as pessoas não têm culpa disso, é o ataque do diabo mesmo, que ele sabe que se ele te derrubar, cai muita gente junto. Então, o maior desafio de um pastor, de qualquer pastor, é se manter puro e honesto no que está fazendo. Não honesto de dinheiro. Dinheiro, para mim, é uma coisa fácil de me manter, mas honesto na sinceridade do seu coração, de falar, cara, eu amo esse Jesus que eu estou falando,
eu não vou, não é um personagem aqui, eu vou falar da minha verdade, da minha vida e vou colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo na Bíblia. Então, acho que esse é o maior desafio. A parte física de alugar, de fazer e tudo mais, cara, é onde você vê os milagres acontecendo, né? É bom, né? Milagre é quando você não vê um caminho natural. Então, a pastor está sempre lidando com casa, com lugar, o ar-condicionado quebrou, tem essas coisas. Mas eu não sei. Eu tenho uma casa com meus filhos e minha esposa. A casa precisa de cuidado, mas eu realmente acho que eu tomo mais cuidado com o cuidado das pessoas da casa. A casa está lá. Mas, tendo dito isso, quiser visitar a gente lá em Ipanema e conhecer a casa, na frente da lagoa, é um visual maravilhoso. Às vezes eu acompanho no Instagram e o pessoal lá é muito ativo, cara. Achei muito maneiro. Primeira vez que eu entrei, logo depois eu recebi um direct, me esqueci o nome dele. No Insta, né? Do Diego, provavelmente. E aí, Pedro, tudo bem? Vi que você entrou aqui, seja bem-vindo e tal. Eu falei, não, cara, eu sou amigo do Timóteo. Eu sou da Academia da Fé e tal, não sei o quê, mas eu acompanho. Ele fala, maneiro e tal. Bem maneiro. Posso? Pode. O Pedro não tá deixando hoje, cara. Veio aqui o Rafael Froher, aqui no lugar do Pedro. Falo que no início da geração do Daniel era o Rafa. Rafa dominava mesmo. Mas era adoro o Rafa. Ele tava orquestrando. Rafa é maravilhoso, cara. Adoro. Cara, uma pergunta. Você trabalha com tecnologia, sim, você falou? Sim. Como é que você concilia os dois e como você usa uma coisa da tecnologia, da sua empresa na igreja e da igreja, o que você aprende, o que você aplica, como você consegue cruzar isso no seu dia a dia? Porque a gente é um ser só, não tem essa vida profissional, essa vida na igreja, mas tem muita coisa que a gente traz daqui para cá e muita coisa que a gente traz daqui para cá. Eu tenho vivido um pouco disso também, tenho tido alguma experiência, é muito legal. Queria ouvir de você isso, né? Cara, eu acho um privilégio para mim poder ser voluntário na igreja e ter o meu trabalho. O crentez diz trabalho secular, não é só o trabalho mesmo. É só trabalho. Eu tenho uma empresa, enfim, de tecnologia. Por 10 anos tive uma empresa de consultoria na área de desenvolvimento. A gente vendeu a empresa. A gente abriu uma startup e há 2 meses atrás a gente vendeu a empresa. Então agora estou numa terceira empresa, um dos negócios normal. Muito interessante. Tecnologia tem muito a ver com perspectiva de futuro, para onde o mundo está indo, legal. Vanguarda do que você está construindo, qual é a sua visão. Me dá exposição a muita gente inteligente, muita gente que está pensando no futuro, muita gente que está construindo o futuro. Isso é interessante, você entender que a sociedade ela é construída, ela não acontece. E você realmente pode conhecer as pessoas que estão construindo a sociedade. Pessoas, na maior parte delas, super bem intencionadas, super do bem. Muitos cristãos espalhados pelos lugares, muitas pessoas com princípios cristãos, apesar de não serem cristãos. Pessoas de outras religiões também, judeus, para todo quanto é lado, que são... eu sempre adoro ter amigo e conviver com pessoas da religião judaica que também eu me sinto um admirador, afinal de contas o meu senhor é judeu. Então eu gosto. Mas assim, então eu sinto que tem uma coisa na Bíblia que fala que Jesus nos fez uma nação de reis e sacerdotes. Isso tem sido um lema, eu tenho falado bastante. Reis e sacerdotes, o Espírito Santo tem falado isso comigo. E às vezes você tem um desequilíbrio na direção do sacerdócio, no sentido de, cara, eu quero só cantar, eu quero adorar a Deus, eu quero ler a Bíblia. E isso é importante, isso tem o seu lugar, isso é necessário, isso é fundamental. Mas existe uma parte de ser rei. Existe uma coisa que essa terra é nossa por herança, e a nós, filhos de Deus, cabe administrar a terra. Eu gosto de assistir documentário do National Geographic. Meus filhos falam, pai, isso é louco, isso é horrível. Eu falo, eu gosto de ver o que é meu. Eu gosto de saber o que meu pai fez para eu cuidar. Que eu tenho que cuidar disso daqui. Então eu tenho essa mentalidade e eu sinto que o trabalho são oportunidades de você exercer o sacerdócio menor, mas aprender a reinar, aprender a governar. A gente vê o Salmo de Davi, mas Davi provavelmente tinha que decidir lá o que a gente vai fazer com o saneamento básico.
A gente vai investir em trigo ou a gente vai investir em não sei o quê? Como é que a gente faz com o dinheiro que sobrou? Como é que a gente faz com o dinheiro que faltou? Jesus tinha essa dimensão. Né? Jesus tinha lá um tesoureiro financeiro, ele doava, ele comprava. Então, não peço que você os tire do mal. Jesus orou no final, mas não os tire do mundo, mas livre-os do mal. Então a gente está aqui para governar. Então eu sinto isso. Assim, não sei se eu respondi a sua pergunta, Gabriel, mas sinto que uma coisa contribui com a outra. E a entender como o mundo funciona me ajuda a falar de Jesus de uma forma mais contemporânea. Mais prática também, talvez. A ideia da palavra contemporânea quer dizer, cara, no mesmo tempo que das pessoas, eu posso pregar o evangelho na versão 1980. Eu posso pregar o evangelho na versão 1990. E eu sinto que eu sou chamado a pregar o evangelho da versão 2022. Então, me permite ser contemporâneo, me permite algumas pessoas ouvirem o evangelho porque eu tenho a minha profissão. E aí eu acho que todo mundo, né? O médico vai chegar num lugar onde o pastor não vai chegar, o veterinário vai chegar num lugar, o mecânico vai chegar num lugar. Por quê? Porque Jesus está em todo lugar. Legal. E quando tem um problema lá, ele manda alguém. Né? Então, eu vejo esse convívio assim. Legal. Respondeu. Muito bom. Muito bacana, Timóteo. A gente está caminhando para o final, né? E a gente sempre passa a bola para o convidado para ele encerrar de uma maneira que ele queira, falar de algo que está no teu coração. Perfeito. Trazer algo que de repente a gente não falou aqui, de repente é um assunto que você gostaria de abordar. Cara, eu queria... porque o tema aqui, o título, sei lá, o nome do programa é sobre Daniel. Queria só apontar alguma coisa sobre Daniel que eu acho que me impacta, que me inspira, que é Daniel. Você vai ler ali nos primeiros 6 capítulos do livro de Daniel, conta a história dele, depois tem mais revelações e tudo mais. Você vai ver que ele tinha, a Bíblia fala que ele tinha um espírito de excelência. Muito bom. E às vezes eu sinto que falta isso, essa visão no cristão. Falta isso de uma forma geral no mundo. E é uma coisa tão escassa que quem é excelente se destaca muito rápido. Mas o cristão, ele tem não só a visão, mas ele tem o acesso a um espírito de excelência, que é fazer as coisas bem feitas, os detalhes, as coisas pequenas, os mínimos. Essa mentalidade a gente precisa ter. Porque a Bíblia fala... Ela é linda porque, se não me engano, em Colossenses fala assim, olha, não faça tudo que você fizer, faça para Deus. Ele é o seu chefe. Ele é a sua mãe, o seu pai. Ele é o seu galardoador, que é um termo super crente, desculpa usar. Ele é o cara que vai pagar o teu salário no final das contas. É a ele que você presta contas. É ele que está olhando. Então, é um detalhe tão importante na nossa atitude de, cara, o que eu tenho para fazer hoje? E a maioria de nós a gente se sente banal, se sente cotidiano, ordinário, na maior parte do tempo, medíocre, né? No sentido de, cara, eu só sou uma pessoa andando por uma rua, eu só sou uma pessoa trazendo uma mensagem, eu só sou uma pessoa escrevendo um e-mail. E eu sinto que o espírito que habita em nós, ele é um espírito que aponta para, cara, escreve o melhor e-mail que você pode. Dedica tempo para fazer isso com excelência. E o mundo precisa dessa excelência. E eu sinto que é um desafio para quem está assistindo e ouvindo ter esse compromisso consigo mesmo. Cara, eu vou fazer excelente, não porque meu chefe merece, não porque estão me pagando, mas porque eu estou fazendo para Deus. Ele está olhando, é o meu Pai, e eu quero ver Ele alegre, eu quero retribuir, porque Deus fez as coisas com excelência para a gente. Uau. Então, é um ponto super simples, mas que engloba tudo que você faz na igreja, tudo que você faz no trabalho, que você faz em casa. Cara, tenta ser excelente. Estou dizendo que é fácil, estou falando que dá para ser excelente em tudo assim, mas, de novo, eu sinto que é uma barreira que a gente pode quebrar e os resultados da excelência, elas se mostram muito rápido. As pessoas começam a perceber. Cara, tem alguma coisa especial nesse cara. A Bíblia conta a história de Daniel e de José, que aponta os dois como excelentes, e aponta os dois numa jornada muito parecida de ser perseguido pela excelência, mas não tinha como, os caras eram sempre colocados lá em cima. Era perseguido, colocado lá em cima. Perseguido. Então,
É isso. Se eu Eu pudesse acredito falar que nisso aí entra o senso de propósito, né? Tudo que nós fazemos com um propósito, né? E o principal propósito é refletir Jesus na Terra, né? Total. Trazer o céu para a Terra em qualquer momento. Isso aí. Né? Pode soltar o microfone assim agora. Deixamos bem, né? Foi bom? Pô, Foi ótimo. Eu adorei. Passou rapidinho, muito cara. rápido, muito rápido. Passa rápido. É isso. Despede aí, Pedrão. Você que domina, comanda. Então, eu vou despedir incentivando vocês a entrarem no site do Pastor Hélio Peixoto. Tá? Lá tem alguns e-books interessantes e tem um e-book de devocional. A gente falou muito aqui sobre devocional. Legal. Quero incentivar você a entrar no heliopeixoto.com.br e baixar o e-book sobre devocional. Tá? Você vai ser extremamente abençoado. Espero que você tenha sido edificado, com certeza foi. Espero que teu coração esteja em chamas agora por Jesus, que você se torne cada vez mais apaixonado por Jesus e faça parte dessa geração. A geração que vai para a fornalha, mas não se desapega de Deus por nada. Beleza? Muito bom. Fui. Valeu, Timóteo. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, Valeu, prazer foi meu. Abraço, prazerão.